Existe um momento na história da Igreja em que a fé ainda era perseguida com violência, em que seguir a Cristo significava arriscar a própria vida. E foi nesse cenário de medo, sangue e fidelidade absoluta que surgiu um homem cuja coragem ecoa até hoje. São Policarpo. Imagine um idoso de mais de 80 anos, corpo já marcado pelo tempo, mas espírito inabalável, sendo levado diante de autoridades que exigiam apenas uma palavra para poupá-lo da morte. Bastava negar Cristo. Bastava dizer que César era Senhor. Mas o que saiu de seus lábios atravessaria os séculos como um trovão de fidelidade. Há 86 anos eu sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Antes de ser mártir, porém, Policarpo foi discípulo, e não qualquer discípulo. Ele foi formado por homens que conviveram diretamente com os apóstolos. Ele pertence à geração que recebeu a fé quase intacta das mãos daqueles que viram Jesus com os próprios olhos. Sua vida é uma ponte viva entre os tempos de Cristo e a igreja nascente que enfrentava o Império Romano. Cada passo de sua história revela não apenas um pastor fiel, mas um guardião da verdade, um defensor da doutrina, um pai espiritual para comunidades perseguidas e um exemplo de firmeza para todos os que enfrentam provações. Esta não é apenas a história de um mártir. É a história de um homem que escolheu permanecer fiel até o fim, mesmo quando o fim significava fogo. São Policarpo nasceu por volta do ano 69 d.C., provavelmente na região da Ásia Menor, território que hoje corresponde à Turquia. A tradição mais antiga afirma que ele foi discípulo direto de São João Apóstolo, o mesmo que reclinou a cabeça sobre o peito de Cristo na última ceia. Isso significa que Policarpo não aprendeu a fé por rumores ou tradições distantes. Ele ouviu o ensinamento da boca de quem conviveu com o Senhor. Ele cresceu espiritualmente sob a orientação de alguém que testemunhou milagres, ouviu as parábolas e viu o ressuscitado. Essa ligação direta com o apóstolo João fez de Policarpo uma referência incontestável para as comunidades cristãs. Ele não era apenas um bispo, era uma testemunha viva da tradição apostólica. Ainda jovem, foi escolhido como bispo da cidade de Esmirna, uma das mais importantes da região. Em um tempo em que a igreja ainda se estruturava, ser bispo significava cuidar das almas, proteger a doutrina, organizar a comunidade e enfrentar perseguições constantes. Esmirna era uma cidade fortemente influenciada pela cultura romana e pelo culto ao imperador. Confessar Cristo ali não era um detalhe espiritual, era um ato político e arriscado. E mesmo assim, Policarpo permaneceu firme. Ele ensinava, exortava, corrigia e consolava. Sua autoridade não vinha de títulos, mas de santidade. Ele falava com mansidão, mas também com firmeza. Ele sabia que preservar a fé era preservar a própria vida eterna das pessoas. Durante seu episcopado, Policarpo enfrentou um dos maiores desafios da igreja primitiva: as heresias que começavam a se espalhar. Doutrinas falsas surgiam tentando distorcer a verdade sobre Cristo, negando sua humanidade ou sua divindade. Muitos cristãos simples ficavam confusos diante de discursos sofisticados e aparentemente espirituais. Foi então que Policarpo se tornou um verdadeiro escudo da ortodoxia. Ele não buscava debates vazios, mas defendia com clareza aquilo que recebera dos apóstolos. Em certa ocasião, encontrou-se com um famoso herege da época, Marcião, que tentou cumprimentá-lo. Policarpo respondeu com firmeza, chamando-o de primogênito de Satanás. Não era arrogância, era zelo. Ele sabia que uma fé adulterada poderia destruir almas. Sua missão era proteger o rebanho. Além disso, manteve contato com outras lideranças cristãs importantes, como Santo Inácio de Antioquia, que também caminhou para o martírio. A igreja ainda era pequena, mas profundamente unida na convicção de que a verdade não podia ser negociada.
Policarpo escreveu cartas às comunidades, especialmente aos filipenses, exortando-os à perseverança, à pureza de vida e à fidelidade ao ensinamento apostólico. Seus escritos revelam um pastor amoroso, mas vigilante. Ele sabia que a maior perseguição nem sempre vinha de fora. Muitas vezes nascia de dentro, quando a verdade era diluída por conveniência. Com o passar dos anos, as perseguições se intensificaram. O Império Romano exigia que todos oferecessem incenso ao imperador como sinal de lealdade. Para os cristãos, isso significava idolatria. Muitos foram presos, torturados e mortos. Em Esmirna, a multidão começou a exigir sangue cristão como espetáculo. O nome de Policarpo, já idoso e conhecido por sua liderança, tornou-se alvo. Amigos e fiéis insistiram para que ele se escondesse. Por um tempo, ele aceitou refugiar-se em uma casa de campo, onde passava o tempo em oração. A tradição narra que, 3 dias antes de ser preso, ele teve um sonho. Viu seu travesseiro consumido pelo fogo e compreendeu que morreria queimado. Ao acordar, declarou serenamente que aquilo se cumpriria. Quando os soldados chegaram para prendê-lo, encontraram um ancião tranquilo. Em vez de fugir, ele pediu apenas 1 hora para rezar. E rezou por todos, pela igreja, pelos fiéis, pelos perseguidores. Até mesmo os soldados ficaram impressionados com sua serenidade. Alguns começaram a questionar se era justo condenar um homem tão pacífico. Mas a máquina do império não recuava. Ele foi levado ao estádio de Esmirna, onde uma multidão aguardava, sedenta por espetáculo. O governador tentou convencê-lo a renegar Cristo. Bastava um gesto, bastava uma palavra. Mas Policarpo respondeu com firmeza inquebrável. Diante da arena lotada, o procônsul insistiu. Jura pelo gênio de César, renega Cristo e eu te libertarei. O silêncio que precedeu a resposta parecia suspender o tempo. Então, a voz do velho bispo ecoou com força inesperada. Há 86 anos eu o sirvo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Aquela frase não era apenas coragem. Era a síntese de uma vida inteira de fidelidade. A multidão enfureceu-se, decidiram queimá-lo vivo. Enquanto preparavam a fogueira, Policarpo recusou ser pregado ao poste, afirmando que aquele que lhe dava força para suportar o fogo também lhe daria firmeza para permanecer imóvel. Amarraram-no, e ele elevou uma oração solene, agradecendo a Deus por considerá-lo digno de participar do cálice de Cristo. Segundo os relatos antigos, as chamas o envolveram, mas não o consumiam imediatamente, formando como que um arco ao redor de seu corpo. Diante disso, um soldado o atravessou com uma lança. Assim, por volta do ano 155 d.C., São Policarpo entregou sua vida como mártir. Sua morte não foi derrota, foi testemunho supremo. A comunidade recolheu seus restos com reverência, considerando-os mais preciosos que ouro. Não era culto ao homem, mas honra ao testemunho de fidelidade absoluta. A vida de São Policarpo não é apenas um relato antigo. É um espelho para todos os tempos. Ele viveu em uma época de pressão cultural, perseguição política e confusão doutrinária. Desafios que, de formas diferentes, continuam presentes. Sua história ensina que a fidelidade não se constrói no momento da prova, mas ao longo de uma vida inteira de coerência. Quando chegou a hora decisiva, ele não improvisou coragem, apenas confirmou aquilo que já vivia havia décadas. Ele não negociou a verdade para preservar a própria segurança. Ele não diluiu a fé para agradar autoridades. Ele permaneceu firme porque sabia em quem havia crido. Sua ligação com os apóstolos nos lembra que a fé cristã não nasceu de ideias abstratas, mas de testemunhas concretas que entregaram a própria vida pela verdade que anunciaram. São Policarpo é a prova de que a santidade não depende de juventude, fama ou poder. Um idoso aparentemente frágil se tornou mais forte que o Império Romano porque sua força vinha de Cristo.
E essa mesma fidelidade continua sendo o chamado para cada cristão. Permanecer firme, mesmo quando o mundo exige concessões. A chama que tentou consumi-lo acabou iluminando séculos de história. Seu martírio não apagou sua voz, transformou-a em eco eterno. E hoje, ao recordar sua vida, somos confrontados com a mesma pergunta silenciosa: até onde estamos dispostos a permanecer fiéis? Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.